Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração mariana do Ângelus com o Papa Francisco neste domingo, 14 de junho, em que na Itália e em outros países se celebra a solenidade de Corpus Christi. Ressaltamos que a Igreja no Brasil celebrou a solenidade de Corpus Christi na última quinta-feira. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, àqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano. Saudamos os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Temos as imagens da Praça São Pedro, aqueles que nos acompanham tendo as imagens, essa belíssima imagem da Praça São Pedro, com a presença de fiéis e peregrinos, uma presença contingenciada, justamente para que as pessoas possam manter a distância necessária, como é exigido neste período, e assim também utilizando a máscara facial como medidas para evitar o contágio do coronavírus. Neste momento temos enquadrada a janela do Palácio Apostólico, janela esta que dá para a Praça São Pedro, e os fiéis e peregrinos aguardam o Santo Padre que dentro de instantes deverá assomar a janela para conduzir a oração mariana. Ressaltamos que o Santo Padre celebrou a Eucaristia esta manhã na Basílica de São Pedro, no altar da Cátedra, justamente na solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, como dissemos, celebrado na Itália neste domingo e em outros países. O Santo Padre, nesta celebração, disse-nos que com Jesus podemos nos imunizar contra a tristeza. Para o Papa Francisco é essencial recordar o bem recebido. Se o não conservamos na memória, tornamos-nos estranhos a nós mesmos, meros passantes pela existência. Pelo contrário, disse o Papa, fazer memória é amarrar-se aos laços mais fortes, sentir-se parte de uma história transmitida de geração em geração. Disse o Papa na homilia, nossa memória é frágil, recordou Francisco. Por isso, Deus nos deixou um memorial. Não nos deixou apenas palavras, mas nos deu um alimento, a Eucaristia. Neste momento, o Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, que dá para a Praça São Pedro, saudando a multidão de fiéis e peregrinos presentes que respondem à saudação do Santo Padre. Ouçamos a sua locução após a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje na Itália e em outras nações se celebra a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Corpus Christi. Na segunda leitura da liturgia de hoje, São Paulo descreve a celebração eucarística neste mistério de comunhão. Ele ressalta dois efeitos do cálice partilhado e da fração do pão: o efeito místico e o efeito comunitário. Primeiro, o apóstolo afirma: o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Estas palavras expressam o efeito místico, ou, podemos dizer, o efeito espiritual da Eucaristia. Concerne a união com Cristo, que no pão e no vinho se oferece para a salvação de todos. Jesus está presente no sacramento da Eucaristia para ser o nosso alimento, para ser assimilado e tornar-se em nós aquela força renovadora que dá novamente energia e vontade de recolocar-se em caminho, após toda parada ou após
cada queda. Mas isso requer o nosso assentimento, a nossa disponibilidade a deixar transformar nós mesmos, o nosso modo de pensar e de agir. Do contrário, as celebrações eucarísticas, às quais participamos, se reduzem a ritos vazios e formais. E muitas vezes, alguém vai à missa porque se deve ir, como um ato social, respeitoso, mas social. Mas o mistério é outra coisa. É Jesus presente que vem para alimentar-nos. O segundo efeito é comunitário. E é expresso por São Paulo com as seguintes palavras: porque há um só pão, nós somos, embora muitos, um só corpo. Trata-se da comunhão recíproca daqueles que participam da Eucaristia, a ponto de se tornar entre si um só corpo, como único é o pão que se parte e se distribui. Somos comunidade, alimentados pelo corpo e sangue de Cristo. A comunhão ao corpo de Cristo é sinal eficaz de unidade, de comunhão, de partilha. Não se pode participar da Eucaristia sem comprometer-se numa sincera fraternidade recíproca. Mas o Senhor bem sabe que nossas forças humanas sozinhas não bastam para isso. Aliás, sabe que entre seus discípulos haverá sempre a tentação da rivalidade, da inveja, do preconceito, da divisão. Todos conhecemos estas coisas. Também por isto deixou-nos o sacramento da sua presença real, concreta e permanente, de modo que, permanecendo unidos a Ele, nós possamos receber sempre o dom do amor fraterno. Permanecei no meu amor, disse Jesus. E é possível, graças à Eucaristia, permanecer na amizade, no amor. Este dúplice fruto da Eucaristia, o primeiro, a união com Cristo, e segundo, a comunhão entre aqueles que se alimentam dele, gera e renova continuamente a comunidade cristã. É a Igreja que faz a Eucaristia, mas é mais fundamental que a Eucaristia faz a Igreja. E lhe permite ser a sua missão mesmo antes de cumpri-la. Este é o mistério da comunhão da Eucaristia. Receber Jesus para que nos transforme interiormente e receber Jesus para que faça de nós a unidade e não a divisão. Que a Virgem Santa nos ajude a acolher sempre com admiração e gratidão o grande dom que Jesus nos fez, deixando-nos o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde,
che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc in usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos agora a sua saudação, a saudação do Pontífice após a oração mariana. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, seguo con acompanham apprensione com apreensão e anche con dolore e também com dor la a dramática situação situazione in Libia. na Líbia. È stata presente nella mia preghiera. Esteve presente na minha oração nestes últimos Per dias. favore, Por favor, exorto os organismos internacionais e quanti hanno e aqueles que têm responsabilidades políticas e militares a relançar com convicção e decisão a busca de um caminho rumo à cessação das violências que leve à paz, à estabilidade e à unidade do país. Rezo também pelos milhares de imigrantes, refugiados, requerentes asilo e deslocados internos na Líbia. A situação sanitária agravou a já precária condição deles, tornando-os mais vulneráveis a formas de exploração e violência. Há crueldade. Convido a comunidade internacional, por favor, a tomar a peito a condição deles, identificando percursos e fornecendo meios para assegurar-lhes a proteção de que precisam, uma condição digna e um futuro de esperança. Irmãos e irmãs, deste todos temos responsabilidade. Ninguém pode se sentir dispensado. Rezemos pela Líbia em silêncio, todos. Celebra-se hoje o Dia Mundial dos Doadores de Sangue. É uma ocasião para estimular a sociedade a ser solidária e sensível com aqueles que precisam. Saúdo os voluntários presentes e manifesto o meu apreço a todos aqueles que cumprem este ato simples, mas muito importante, de ajuda ao próximo. Doar o sangue. Saúdo todos vocês, fiéis romanos e peregrinos. Desejo a vocês e àqueles que estão em conexão através dos meios de comunicação um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. Santo Padre, acena ainda para os fiéis e peregrinos presentes na praça, antes de deixar
a janela do Palácio Apostólico, neste domingo, podemos dizer de céu nublado, com temperatura em torno de 22, 24 graus centígrados e 70% de umidade relativa do ar, com possibilidade de chuva no decorrer do período. Agradecemos a todos que estiveram conosco, não nos resta que desejar uma boa semana. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, um bom domingo e uma boa semana que se inicia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.